e-mail vai falar dos principais documentos contábeis, que são as demonstrações financeiras, que é balanço, demonstração de resultado, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor acionado, mutações do patrimônio líquido. 177 vai falar dos princípios contábeis, que é importante para a gente poder, né, entender que isso está previsto na lei. Artigo 178 e 179 vai falar de critério de classificação do ativo, ali que vai ter a base para mostrar como é que é a estrutura do balanço hoje da sociedade, que eu mostrei para vocês na lousa, ou seja, os ativos e passivos vão ser classificados por ordem de liquidez em circulante, não circulante, passivos, circulante, não circulante e patrimônio líquido. O artigo 181, 182, se eu não me engano, vai falar de critério de avaliação de ativo e de passivo, né? Aí vamos falar de questão de capital social, de patrimônio líquido. Então, tudo isso hoje está previsto no artigo 176 ao artigo 188 da Lei das SES. Então, lá na frente, você precisar de alguma base legal para poder fundamentar alguma defesa, né, alguma petição, algum artigo, dá uma olhada no artigo 176 188 da Lei das SA, que lá vai estar toda essa base legal. E hoje, qual que é a nossa discussão que nós temos? Né? Com essa mudança que trouxe a Lei 11.638 e a Lei 11.941, que mudou alguns princípios e algumas práticas contábeis, que a contabilidade hoje procura seguir ao que determina a contabilidade internacional, principalmente as normas europeias, que é o IFRS, né? Hoje a gente procura ter um balanço próximo da realidade, no qual eu vou ter uma fotografia, que lembra que eu falei que o balanço, na verdade, nada mais é que uma fotografia da situação patrimonial da empresa em determinada data. Então, eu vou ter uma fotografia do balanço mais próximo da realidade possível, coisa que eu não tinha antes da alteração da legislação. Então, eu vou ter lá no balanço ativos e passivos valorados ao valor de mercado. Isso traz o patrimônio a um valor mais próximo da realidade. Então, essa seria a revisão principal que a gente teve na aula passada, para vocês terem uma ideia. E hoje, o que a gente vai estar falando? Né? Vamos falar um pouquinho de investimento. Né? Ou seja, quando eu analisei lá a divisão de ativo circulante e não circulante, nós tínhamos lá no ativo não circulante um item chamado ativo permanente. E o ativo permanente ele é subdividido em investimento, em permanente, imobilizado e intangível. Investimento são participações em sociedades, que eu não tenho intenção de revenda, que eu tenho intenção de ter lucro, ou seja, limitadas, no caso cotas, ou ações, no caso de SA, ou em algum ativo que eu tenha interesse de investimento, como obra de arte, por exemplo, como algum terreno que eu vou comprar para poder especular e lá na frente vender. Né? Então, o investimento serve para contabilizar esse tipo de ativo. Aí nós temos o ativo permanente, que são ativos que são utilizados para poder atingir o objetivo social da sociedade, por exemplo, uma empresa industrial, máquinas e equipamentos, caminhões, né, veículos, né, computadores, né, e o intangível. Que é intangível? Marcas, patentes, propriedade intelectual, né, tecnologia, né, ou seja, tudo isso classificado dentro do ativo permanente da sociedade. Por que permanente? Porque eu tenho intenção de permanência na sociedade. E o investimento é esse subgrupo do ativo permanente, né, que vão estar classificados os investimentos da sociedade. Quando a gente estiver falando de ágio ou deságio, né, a gente vai estar sempre falando de investimento em sociedades. Né? Numa linguagem popular, o que é ágio? O que é deságio? Né? É você pagar algo, no caso do ágio, acima do que seria o preço de tabela. Por exemplo, sai um carro novo, esse carro novo tem mais demanda, né, você tem mais procura do que oferta, o que a pessoa vai fazer para poder adquirir aquele carro antes dos demais? Ou você fica na fila, espera 6 meses para ter aquele carro, que é hoje o caso de uma Ferrari, né? Você tem que esperar 1 ano para poder ter a Ferrari, ou você paga um ágio para poder furar a fila e ter o carro antes. Né? É o caso. Às vezes tem carros que o mercado paga até 5 ou 10 mil reais para poder ter o carro antes, porque o camarada quer ser o primeiro a desfilar com o carro lá. Né? Se vai desvalorizar ou não é outro problema, mas ele quer ser o primeiro a sair com o carro, né, para mostrar que ele tem poder aquisitivo. Então, numa linguagem popular, isso seria ágio, a diferença entre o preço de tabela e o preço maior que eu paguei naquele valor. Na época dos fiscais da SUNAB, acho que muitos de vocês ainda eram muito jovens, né, na qual os preços eram tabelados, para você poder comer carne, você tinha que pagar ágio.
porque senão você não conseguia comer carne. Então, a pessoa, para poder comer carne, né, e não comer frango, acabava pagando ágio para poder comer carne. Agora, para nós, na contabilidade, o que é ágio? Primeiro, ágio ele só vai surgir em investimento em sociedades avaliadas pela equivalência patrimonial. Então, nós temos duas maneiras de avaliar uma participação societária numa sociedade. Ou pelo método do custo. Então, como é que funciona o método do custo? O valor que eu paguei na aquisição vai ser o valor que eu vou estar pagando, eu vou estar contabilizando aquele investimento. Né? Ou o método da equivalência patrimonial. Ou seja, a diferença entre o valor patrimonial contábil daquela sociedade e o valor que estiver pagando na aquisição daquele investimento é chamado de ágio. Um exemplo, né, só para reforçar. Quem deve ter acompanhado a privatização do Banespa? Quem comprou o Banespa? Foi o Banco Santander, Banco Espanhol. Alguém lembra qual foi o valor do ágio pago na aquisição daquele investimento? Foi pago 7 bilhões de ágio pela aquisição do investimento no Santander. Do Santander pelo Banespa. Ou seja, o valor do patrimônio líquido contábil do Banespa era algo em torno de 1,5 bilhões de reais e foi pago 8,5 bilhões para poder fazer a aquisição do Banespa pelo Santander. Então, o Santander acabou pagando um ágio na aquisição desse investimento no valor de 7 bilhões de reais. Para ficar mais fácil, como é que funciona essa questão da equivalência patrimonial? Pode colocar aqui, Vinícius. Vai aparecer? Pronto. Então, aqui o que a gente tem? Para avaliar o investimento vai estar contabilizado aqui no ativo como investimento. Né? Ele pode ser avaliado ou pelo método do custo, ou seja, o valor que eu paguei é o valor que eu vou estar contabilizado, ou vai ser avaliado pela equivalência patrimonial. Quando é que é avaliado pelo investimento em equivalência patrimonial? Eu só vou avaliar o investimento pela equivalência patrimonial em sociedades coligadas ou sociedades controladas. O que é uma sociedade coligada? Aí você tem que olhar o artigo 248 ou 247, se eu não me engano, da Lei das SA, que fala quando eu tenho mais de 10% na participação no capital social da sociedade investida, a sociedade aqui de baixo. Então, se eu tiver mais de 10% no capital social dessa sociedade, ela é considerada como sociedade coligada. Quando é que é sociedade controlada? É quando eu tenho controle da sociedade. Ou seja, eu tenho a maior parte das ações com direito a voto. Eu consigo eleger a maioria dos diretores. Aí, nesse caso, eu tenho controle da sociedade. Então, se o investimento for em coligada e controlada, esse investimento aqui vai ser avaliado pela equivalência patrimonial. Então, o que é investimento avaliado pela equivalência patrimonial? De maneira bastante simples. Toda vez que o patrimônio líquido meu aumentar, aqui embaixo, meu investimento aqui em cima aumenta. Ou seja, se o meu PL aqui for 100, eu tiver 100% das ações dessa sociedade, primeira pergunta, essa sociedade é uma sociedade coligada? Não, porque eu tenho mais de 10%. Mas é uma sociedade controlada? Sim, porque eu tenho 100% das ações, eu tenho total controle sobre a sociedade. Então, se eu tenho 100% do controle, é uma sociedade controlada, portanto, o investimento dessa sociedade tem que ser avaliado pela equivalência patrimonial. Então, o que vai acontecer? Se meu patrimônio líquido vale 100 aqui, meu investimento vai ser contabilizado por 100. Por quê? O valor do PL aqui tem que ser refletido no investimento aqui em cima. Então, se meu patrimônio líquido aumentar, por exemplo, de 100 para 200, tive um lucro de 100, meu patrimônio líquido passou a valer 200. Portanto, pelo método da equivalência patrimonial, meu investimento passa de 100 para 200. Portanto, há uma equivalência de patrimônios. Por isso que se chama equivalência patrimonial. Então, toda vez que o patrimônio líquido aqui embaixo sobe, aqui em cima sobe também. E esse valor aqui de 100, que aumentei o patrimônio líquido aqui em cima, que foi um lucro aqui embaixo, qual que vai ser a contrapartida? Para a minha empresa aqui investidora, vai ser uma receita chamada receita de equivalência patrimonial. Receita essa que é não tributável, porque já foi tributada embaixo. Agora vamos imaginar o seguinte, se essa sociedade, ao invés de dar lucro, der prejuízo, ou seja, em vez do patrimônio líquido aumentar, no ano seguinte ela diminui.
ela deu um prejuízo, por exemplo, de 100. O que vai acontecer com o meu PL aqui? De 200, ele passa para 100. Portanto, aqui em cima, meu investimento de 100, de 200, passa para 100. Nesse caso, eu vou reconhecer uma despesa de equivalência patrimonial, despesa essa não dedutível. Por quê? Se a receita não foi tributável, a despesa não é dedutível. Dois pesos das medidas, né? Você tem que dar o mesmo tratamento. Então, a equivalência patrimonial, o que ela vai dizer de uma maneira bastante simples? Toda vez que o PL de baixo da investida aumenta, meu investimento aumenta proporcionalmente a participação que eu tiver. Se eu tiver 50%, aumenta 50%. Se eu tiver 20%, aumenta 20%. Toda vez que o meu PL diminui, meu investimento aqui em cima diminui também proporcionalmente. Tá? Então, esse é chamado método de equivalência patrimonial. O microfone. A regra do método de equivalência patrimonial, a regra é neutro para fins fiscais. Né? A gente tem uma visão assim, didática disso. Tudo que acontece na controlada ou na coligada tem reflexo na contabilidade da investidora. Mas esse resultado, tanto positivo quanto negativo, em regra, neutro para fins fiscais. Por que em regra? Porque tem uma pequena patologia, né? O STJ já até se manifestou sobre o tema, que é a utilização do resultado positivo pelo método de equivalência patrimonial como parâmetro para fins de tributação dos lucros oferidos no exterior por controlada e coligada, né? Que era IN 213. Felizmente, o STJ tem afastado essa utilização do método de equivalência patrimonial para fins de verificação de resultado positivo. Professor Pedro? Obrigado, Herman. E nesse caso, a equivalência patrimonial, por que ela foi criada, na verdade? Ela foi criada, pode voltar aqui para mim, Vinícius. Ela foi criada, na verdade, para quê? Para proteger credor, né? Ou seja, principalmente uma empresa que tem vários investimentos, vamos imaginar uma Itaúsa, que é a holding do Itaú, né? Ou a holding do Bradesco. Ela tem investimento em vários negócios. Então, você tem banco, tem corretora, DTVM, leasing, né? Ou seja, são vários investimentos. Se eu analisar só a holding e não analisar as sociedades de embaixo, o que acontece com o investidor que investir nas ações da holding? Ele não consegue verificar o que ocorre nas empresas investidas, nos investimentos. Se um dos investimentos estiver indo mal, vamos pegar outro exemplo, né? EBX, né? Ou MMX, do Eike Batista. Se um desses investimentos, se eu não fizer a consolidação dos resultados, pela equivalência patrimonial, o investidor da holding, ele pode estar investindo num mau negócio. Então, o objetivo da equivalência patrimonial qual que é? É justamente proteger o investidor para que, na hora que ele fizer o investimento, ele não faça um mau negócio. Ou seja, a hora que começa a dar prejuízo, eu saio. Ou cobro a atitude dos administradores. Né? Eu quero lucro. Eu estou investindo, eu quero lucro. Ou, quando eu vou fazer um investimento, não faço investimento, porque eu sei que eu vou me dar mal. Então, a equivalência patrimonial serve para essa finalidade. E a questão do ágio, quando é que ele surge? Primeiro, o ágio só vai surgir em aquisições de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial. E aí, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho uma sociedade A, que tem um ativo 100 e um PL de 100, que na verdade é um investimento que ela tem na sociedade B. E a sociedade B, o que ela tem? Ela tem um ativo de 100 e um PL de 100. Ou seja, é uma controlada a sociedade B é uma controlada da sociedade A, portanto, eu sou obrigado a fazer a equivalência patrimonial. Aí eu tenho a empresa C. Aí C quer comprar de A as ações ou cotas que A tem na empresa B. Aí faz a seguinte lição de casa. Primeira pergunta, quanto vale a sociedade B? O valor contábil, se você pegar o valor patrimonial, o que é? Bens, direitos e obrigações, é 100. Mas qual que é o valor desse investimento, desse negócio? É 100 ou é mais que 100 ou menos que 100? Então, ele vai fazer uma avaliação desse negócio, que pode ser ou uma avaliação a valor de mercado, quanto vale os ativos dessa sociedade a valor de mercado, ou vou fazer uma avaliação, que a gente fala de avaliação econômica. Ou seja, com base em futuros lucros que essa sociedade vai dar no futuro, eu vou fazer uma avaliação econômica desse investimento. E chego à seguinte avaliação, o perito vai chegar na seguinte avaliação. Essa sociedade, o valor de mercado dela, o valor econômico dela, não é 100, é 300. Por quê? Ela tem ativos subavaliados, por exemplo. Ela tem uma marca que vai gerar rendimentos, que na minha gestão vai gerar lucros maiores. Então, o que acontece? E B não vai vender essa empresa por 100.
Ela vai querer algo mais porque ela acha que ela vale mais do que isso. Então, depois de muita negociação, eu cheguei na seguinte conclusão. Olha, eu vou comprar essas ações que você tem na sociedade B por 300. Então, C vai pagar para A, porque A é dona de B, 300, por uma sociedade que o valor contábil vale 100. Certo? Então, o que vai acontecer aqui em C? Vai ter uma saída de caixa de 300, e a contrapartida aqui que vai ser? Vai ser primeiro, um investimento de 100, porque a sociedade B virá para baixo aqui de C. Qual que é o ativo dela? O ativo vale 100 e o PL vale 100. Primeira pergunta, é uma sociedade coligada? Não, mas é uma sociedade controlada. Portanto, eu sou obrigado a fazer a equivalência patrimonial. Quanto vale o PL aqui da sociedade B? 100. Quanto eu devo contabilizar o investimento aqui? Por 100. Só que, quanto C desembolsou para pagar as cotas de B? Foi 300, não foi 100. Não está faltando 200 aí, gente? Esse 200 o que é? É chamado de ágio na aquisição de investimento. Então, o que é o ágio? É a diferença entre o valor patrimonial e o valor pago na aquisição de investimento. Então, esse ágio é essa mais-valia aqui, e esse ágio, hoje, de acordo com as regras fiscais, não contábeis, ele tem que ter o quê? O chamado fundamento econômico. Ou seja, para você pagar esse valor a mais, você tem que ter um motivo. Não é pelos belos olhos da empresa, não é porque você tem um valor sentimental. Tem que ter um fundamento econômico. Então, quais são hoje os fundamentos econômicos que a lei traz? No caso, Decreto-Lei 1598 de 77 e Lei 9532 de 1590 de 77 e Lei 9532 de 97. Primeiro fundamento econômico, diferença de valor de mercado e valor contábil, ou seja, eu estou pagando ágio porque este ativo aqui está subavaliado. Ele é um imóvel que está numa região que foi comprada há 30 anos atrás e ele nunca foi reavaliado. Portanto, eu estou pagando ágio porque o valor de mercado deste imóvel ele é maior que esse valor contabilizado. Segundo fundamento econômico, que eu diria, ele é utilizado, foi utilizado até hoje em 99% das aquisições de sociedade, chamada rentabilidade futura. Ou seja, esse negócio que está sendo adquirido, eu estou pagando um ágio a mais porque esse negócio vai me trazer lucro no futuro que vai justificar o pagamento desse ágio. E qual que é o terceiro fundamento econômico? Outras razões econômicas. Ou seja, o que não eu consegui enquadrar na primeira e na segunda, eu enquadro na terceira. Como, por exemplo, a lei dá exemplo, que é fundo de comércio, que é marca, que é intangível. Uma questão pessoal, eu quero ser dono daquela empresa porque eu fui office boy e hoje quero votar como presidente. Pode ser. Né? Valor sentimental. Então, outras razões econômicas também pode ser objeto para a contabilização desse ágio. Depois a gente vai verificar que, dependendo do critério fiscal, do fundamento econômico, eu vou ter um benefício fiscal diferente. O que vai acontecer com esse ágio se eu não fizer nada aqui? Este ágio, se eu não fizer nada aqui, a sua amortização, ou seja, esse valor, se ele for lançado como despesa no resultado, não gera benefício fiscal. Ele não gera efeito fiscal, porque essa despesa é uma despesa indedutível. Então, como é que eu posso transformar esse ágio em uma despesa dedutível, antecipando os seus efeitos fiscais? Aí veio a Lei 9.532 de 97, para poder incentivar as privatizações, falando o seguinte, se você incorporar a sociedade B na sociedade C, ou C na sociedade B, este ágio aqui que você pagou, dependendo do fundamento econômico, ele pode te trazer um benefício fiscais. Por exemplo, se o ágio teve como fundamento diferença de valor de mercado e valor contábil, se você incorporar esse ágio na sociedade B ou B na sociedade C, o que vai acontecer? Esse ágio vai fazer parte do custo de aquisição do bem, portanto, você vai aumentar o valor da depreciação que você estiver reconhecendo no seu resultado e pagar menos imposto de renda. Segundo,
Se o ágil tiver como fundamento econômico rentabilidade futura, aí vocês vão entender por que 99% dos investimentos são adquiridos com base nesse fundamento econômico. Este ágio aqui, ele passa a ser contabilizado como ativo diferido e você vai ter direito a transformar isso em despesa pelo prazo mínimo de 5 anos. Então, o que acontece? Se eu não fizer a incorporação, esse ágio não gera efeito fiscal. Agora, se eu fizer a incorporação, se ele tiver com base em rentabilidade futura, eu vou transformar isso em despesa dedutível em 5 anos. E se tiver fundamentado em outras razões econômicas, o que vai acabar acontecendo? Esse ágio vai fazer parte do custo do ativo, que deu origem a ele, e não vai estar sujeito à amortização. Portanto, ele não será dedutível. Então, o que o mercado entendeu? Qual que é o que traz maior benefícios fiscais dentro desses 3 fundamentos econômicos? É o primeiro? Traz um benefício, mas não é um benefício, né, que eu diria imediato. É o terceiro? Não, porque se você fizer pelo terceiro, você não vai ter benefícios fiscais. Então qual que é o que dá maior benefício fiscal? É o segundo, rentabilidade futura. Então, se a gente pegar a maioria das aquisições dos investimentos de sociedades, na privatização, você pode botar a câmera aqui, na privatização ou, né, aquisições privadas, eles tiveram como fundamento econômico rentabilidade futura. Por quê? Para ter esses benefícios fiscais. Aí vem a Receita e começa a questionar. Ou seja, você, empresa, quando adquiriu aquele investimento, você não comprou aquele investimento só com base em um fundamento econômico. Você tem no mínimo 2 ou 3. Ou seja, ativo subavaliado, né, marca, né, patente, intangível, e rentabilidade futura, e esse laudo está equivocado. Portanto, eu não aceito que você contabilize esse ágio somente com base em fundamento econômico. Mas vem aquela coisa, né? Pode um fiscal questionar um laudo efetuado por um perito? O fiscal tem competência técnica para isso? Ou ele poderia até questionar desde que ele tenha uma prova técnica para fazer isso. Tá? Então, o ágio, né, ele tem essas peculiaridades, ou seja, o ágio ele só surge em investimento avaliado pela equivalência patrimonial, né? Ele tem que ter um fundamento econômico, são 3 hoje que a lei permite, e dependendo do fundamento econômico, se esse ágio for incorporado, se esse investimento for incorporado no outro, ele vai ter um benefício fiscal. Tudo isso, né, a gente quis colocar para vocês, porque na próxima aula, quando a gente estiver falando de casa separa, incorporação às avessas, falar de ágio, né, e ágio interno, a gente tem que ter, né, essa introdução para poder entender as operações que são hoje objeto de questionamento no CARF. A medida provisória que está objeto de questionamento, o que ela traz de novidade? Primeiro, ela vai mudar o critério de fundamento econômico do ágio, porque hoje o ágio, né, pela lei fiscal, tem esses fundamentos econômicos. Ela vai dizer o seguinte, que o ágio vai surgir não mais sobre o valor patrimonial, mas sobre o valor justo do patrimônio líquido, que é aquele valor do patrimônio líquido que tem a contrapartida da atualização do valor de mercado dos ativos e passivos da sociedade. Tá? Ele vai dizer que esse ágio, se for incorporado com base em rentabilidade futura, você só vai amortizar depois do 4º ano, que como seria uma espécie de benefício fiscal, o legislador teria o direito de diferir a amortização para um prazo maior, portanto, você só vai poder amortizar daqui a 4 anos, e o laudo tem que estar registrado em títulos e documentos. Então, são essas novidades que a gente tem, que está sendo muito discutido aí pelas empresas e pela sociedade. Então, professor Gustavo, isso eu queria colocar como introdução para os alunos, né? Perfeito. E gostaria de passar a palavra para o meu colega e amigo, professor Herman. Aí, o microfone junto. Uma boa noite para vocês. Né? Acho que nessa turma é a primeira aula que eu dou. Já foi apresentado aí pelo Gustavo. Né? E após essa exposição do Pedro Anan, fazendo um resumo de alguns aspectos contábeis que serão importantes na análise aí da matéria que está por vir, eu vou dar início a uma primeira parte da minha aula sobre planejamento tributário. Ela seria uma primeira parte teórica, em tese, mas eu já vou fazer uma ligação necessária, né, uma relação necessária com alguns casos concretos, justamente porque se trata não de um tema conceitual. Por exemplo, eu sempre faço uma separação em alguns temas em direito tributário. E até brinco, né? Ninguém me chama para dar uma aulinha de obrigação tributária, ninguém me chama para dar uma aulinha de imunidades, né? Que são aquelas aulas que você pinta e borda e sai aplaudido. Né?
Mas me chamam para dar umas aulas assim, PIS/COFINS não cumulativa. Um dos culpados desse é meu amigo Pedro Anan, que está aqui ao lado, né? Assim, você pode dar uma aula, PIS/COFINS não cumulativo, né? Conceito de insumo, planejamento tributário, né? Que são temas, além de serem extremamente complexos, é uma necessidade de fazer uma ligação com casos concretos para que você possa visualizar propriamente a problemática e encontrar entender alguma coisa sobre eventuais conceitos que sejam aplicáveis. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou, praticamente, essa minha primeira aula, nessa minha primeira fase de análise do planejamento tributário, é um resumo de algumas coisas do livro do Marco Aurélio Greco, do planejamento tributário, que eu gostei muito, ou seja, ele tentou sistematizar o insistematizável para mim, né? Porque o planejamento tributário não é um conceito jurídico, é um fenômeno multidisciplinar que tem vários aspectos, tem aspecto jurídico, aspecto econômico, aspecto contábil, até aspecto sociológico, se você analisar, né? Então, ele consegue sistematizar de alguma forma, ele faz um comparativo, né, de algumas fases fases do direito, né, de